Um só poder. O poder é um poder eterno, de quem tudo estabeleceu e ordenou, um só e único legislador e juiz, que tudo fez, segundo o beneplácito, ou seja, o conselho de si mesmo. Nenhum conselheiro havia com ele quando ele estabelece. Compreendamos que esse legislador e juiz, o espírito dele está impresso, imerso, manifesto em toda a criação dentro do universo. Assim, é a única fonte da vida, a única fonte que me dá capacitação de juízo, de bem julgar e bem considerar e saber o que é verdadeiro e o que é falso. É uma evidência que o universo do Eterno e Altíssimo é a nossa fonte de vida e de inspiração. Não existe a possibilidade de alguém imaginar que vai agora dizer que ele é legislador, ou é um jurisprudente, e que está exercitando colocar uma Constituição justa, perfeita, que os homens compram. Pois essa Constituição, que os homens possam pretender fazer, e o fazem, e o fizeram, está toda ela alicerçada em um só fundamento e princípio. Não há outro lugar aonde querer, tomar, considerar. Se eu fizer no dolo, o juízo de todo homem natural, aquele que não é ainda mercenário, não está corrompido pelo sistema, que está bem expresso nos governos do mundo e que no Brasil, no governo Lula, com seu próprio judiciário e sua própria polícia, e ainda, por cabeça do exército, a pior possibilidade, como se disser, através de nós, eles, corruptos, faremos uma grande nação. É piada. É piada. Então eu pergunto, quais são as provas do dolo do Supremo Tribunal, dos dolos dos ministros, do dolo dos juízes, dos dolos do Lula, dos dolos do Dino, do dolo do Zanin, Lewandowski, do dolo do Toffoli, do dolo desse, daquele, e daqueles que os compraram e com eles lhes deram dinheiro, e aquele jogo que fizeram na Petrobras, que gerou o petrolão. Eu pergunto, e tantos outros? Outros o quê? Roubos, usurpação de poder. Quem me dá prova? Só juízo. Ah, mas tem que ter prova material. Não é suficiente? Desde que não haja um mentiroso com o nome de Pacheco, por suporte de um PSD, um partido que se tornou súcia do crime, com o número 55, vamos confiar neles? Dizer que as provas deles que eles querem é as provas que necessitamos? É piada. As provas nós temos. Quando foi a multidão para a Avenida Paulista, estava ali um manifesto de cada indivíduo dizer: vocês são mentirosos, enganadores, o que querem? Estão em lugar errado. Querem tomar lugar que pertence à razão de uma nação. Esse é o ponto. Vão julgar Moraes? Já está julgado. Esse julgamento contra Moraes é um julgamento que tem
a confirmação do mesmo juízo que lhe dá essa aptidão, esse poder de fazê-lo. E todos, em todo lugar, independente dos tempos, quando se realizaram, se fizeram, se manifestaram, como também aqui hoje, como será amanhã, dirão do mesmo poder de razão. Moraes é um mentiroso, um enganador que não consegue enganar-se. Isso sim, a ele engana-se, ao manter o dolo. Que falta? Vamos eliminar as leis da gravidade? As leis que regem o que vamos chamar depois, modernamente, de processo que vai ter um princípio ou de uma semente, vai formar raízes e vai pegar um tronco robusto e vai formar seus galhos e as suas folhas e os frutos correspondentes. É lei. Não é uma questão que eu possa escolher. Então, nos referenciais que o Elon Musk usou para falar ao Geyer a respeito do X, ele diz: é necessário. Para não morrer, é necessário o confronto. Ou seja, é essa confrontação. Então, eu estou confrontando. Para que eu não morra, e não morra aqueles transgressores nas suas próprias transgressões. E tenho a possibilidade de retornarem dos seus maus feitos e serem realmente homens que possam ser aceitos dentro dessa palavra homem, da palavra humanidade em verdade. É uma evidência que na usurpação se tornam egoístas, vaidosos de si mesmo. Não importa o preço, não tem honra, não tem nada. É só teoria, vazios no seu íntimo. Assim bater nas costas, tapinhar as faces, nada possuem que vale a pena assim viver. Estão na morte, certamente. Ficou claro? Deixa eu aproveitar essa palavra, a do Elon Musk. Para não morrer? Porque o sistema funciona dentro de ritmo. Eu diria que algo que é ritmado. Não pode ter dispersão, não pode ser desarmônico. Não daria retorno de algo aceitável no meu íntimo. E a imagem que verei desses partidos, como o PSD 55 em Pacheco, observo, estarão por teorizar. Então a palavra algoritmo, como diz depois os estudiosos, avançando no pensamento a respeito de como tratar uma palavra, que começa lá na antiguidade, lá entre o Tigre e o Eufrates, depois está lá entre os gregos, e depois chega aos romanos, e nesse caminhar dos homens na Terra. A palavra hoje, declarada por Elon Musk, é algoritmo. E vai dizer algoritmo é simplesmente a ideia de alguém que sabe fazer um bolo e sabe que aquele bolo tem todos os ingredientes e uma ordem de realizá-lo. Então não há como separar esta ordem
Tem coisas, então, nessa ordem não podem ser antecipadas. Elas são segundo esta ordem. E essa ordem me dá estrutura de razão e do pensar. Assim, deixo agora o grande ponto. Vem o sumo sacerdote, rei de Jerusalém, justiça e paz. Ou seja, rei de justiça e rei de paz, como diz São Paulo. E esse sumo sacerdote não tem origem. Ninguém sabe de onde ele veio e nem sabe para onde ele foi. Mas o ponto diz que ele veio ao encontro de Abraão. E ao encontro de Abraão, ele levanta as mãos, as duas, para os altos e diz: bendito é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e tudo que é bom é dele, o seu conteúdo, aquele que possa alguém contê-lo, ou é vazio. Nesse sentido, já repeti muitas esse ponto fundamental. Aponta para Abraão e diz: bendito és tu, Abraão. Em quem? A quem o Deus Altíssimo colocou os teus inimigos em tuas mãos? Eu pergunto: quais são os meus inimigos? Os mentirosos, aqueles que de Sodoma procedem. Assim, eu pergunto: quem é verdadeiro? Os filhos de Abraão, que na figura dos evangelhos são os seus filhos de Cristo, seu Espírito, do Deus Altíssimo. E diz o Paulo que Jesus o Cristo é sumo sacerdote, eterno, não temporário, como os do templo que vão condená-lo, como pretende fazer Moraes e toda a sua corte do Lula ao Zanin e ao final em Dino. E essas imagens são horrorosas. A própria imagem de Abraão, na glória que Deus lhe deu, da imagem de Melquisedeque em Cristo, como Paulo declara, esse é o poder. É o poder de realizar e dizer e dar o testemunho, falar daquele que te dá a glória da honra, louvor a quem defende a justiça. O justo no madeiro é a glória do Pai. Os outros, lixo, a serem queimados na Geena. O nome é esse? Ficou compreendido? Como crer, então, no PSD do cabeça chamado Kassab, e do Pacheco, e do Moraes, e de toda aquela súcia de malfeitores? Querem provar o quê? O universo é vosso? Estabelecer as leis? Assim, a partir da cabeça do louco, de um insano, que eles mesmos elegeram como sendo a mais apta, ou fazem por sua medida. E assim o fizeram. E assim querem reter toda a nação sob tal jugo. É brincadeira. Cada um saiba qual é o seu senador do seu estado. E saiba qual é o seu partido. E saiba em quem vai votar. É muito mais fácil tratar do seu partido do que querer ficar trabalhando por baixo. Não. O próprio partido que sustenta uma fraude
não merecem nenhum crédito da nação do Brasil. São todos por mercenários e vendilhões. Assim, no Paraná, eu fico perplexo. Eu tive um colega de Colégio Santa Maria, chamava-se Bertoldo Arnes, um maravilhoso amigo, um homem honesto, um exemplo. Eu estou com 88 para 89. O Arnes ficou a caminho, com idade muito menor, ou seja, morreu cedo. Da família Arnes, vem a Zilda Arnes, que foi ministra do governo Lula-Dilma e morreu lá no Haiti, soterrada pela própria igreja que caiu e os seus escombros sobre o corpo dela. Olha, hoje temos o Flávio Arnes. Eu votei no Flávio Arnes, mas quando eu vejo essa condição de sujeitão a um cabeça chamado Kassab, eu vejo denegrido aquele meu amigo, da sua imagem, do seu zelo e da sua busca. E de todo jovem. É deplorável. Faça o seu Arnes, Flávio, manifestação pública. Queremos nós aqui do Paraná ouvi-lo. E cada um ouça do seu senador publicamente o que ele pensa a respeito. Por quê? Porque a pergunta é simples. Se você dá suporte ao engano da mentira, ao dolo, está condenando inocentes, você se torna um cúmplice. Mas, afinal, eu votei não para você fazer isso. E com isso, eu busco restaurar o nome do Bertoldo. Agora, qual é a questão? Eu sei. Outros não sabem. A família está muito sustentada na visão do ensino particular, inclusive com poder de acesso ao público. Se estão tirando partido através disso e está dando muito dinheiro, eu não sei. Mas é de fato um indício. Então, limite os nossos interesses pessoais, aquilo que a nação requer de ti. Cada um faça com o seu senador. Em Curitiba, concorre à prefeitura Eduardo Pimentel. Ele é PSD, 55. Ora, como vão votar nesse homem? Se o seu partido lhe impõe condições, está sobre a cabeça dele. Ele se tornou superveniente. Se sujeita, assim como faz o Pacheco e assim como faz o Flávio Arnes. Sejam homens que, de fato, deem testemunho do trabalho pastoral da criança. Dê testemunho do meu amigo Bertoldo, a quem conheci, e cujo coração ainda me traz a sua lembrança. Não joguemos na lama a vida do justo. E com ela, não vamos denegrir nossos antepassados, nem impedir, de fato, que vivam honestamente, integralmente, com justiça do justo em Cristo, nas suas gerações vindouras. Não sejam perversos a este grau. Não lhes foi dado tal direito. Não existe direito romano que sustente nada. Todas as escrituras não falam de direito, falam de justiça.
E a justiça é poder só possível a partir do homem justo. Não sejam mentirosos. Há tempo do retorno e terão nosso voto, nosso aplauso. Eu não fiz nesse momento crucial da nação, como fizeram alguns generais, para ganhar os louros de alguma coisa. Eu estou defendendo o quê? Meu tempo de serviço. É uma piada. É isso aí, ponto. Todos já estão julgados. Eu já fui julgado. Eu sei quais foram as minhas transgressões. Não é dito que eu tenha que torná-la pública. Como talvez tentou o Pavinato, não o faça. Aquilo que é teu é teu. A tua questão de resolver tuas questões é só íntima com aquele que eternamente é, não com outro. E assim fez Abraão, quando acolheu a bênção de Melquisedeque. Bendito é o nome do Senhor, dessa terra maravilhosa, terra da Veracruz, das naus insufladas pelo vento, do leste para o oeste. Chego nas costas do Brasil, alguém observe e dirá: terra da Veracruz. Este nome nunca mais será tirado. Ela não pertence ao maligno. Não vos tornais participantes com o maligno. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. Digam publicamente o mais urgente, que a eleição é dia 6 e terão a resposta claramente. E dali, na próxima, não terão, de fato, um congresso compatível com o vosso partido. Não são merecedores. Há um só poder, toda a honra e glória. Um só justo, eternamente justo. Um só legislador e juiz. Não queirais vós estabelecer leis vossas para proteger e tornar legítimo, impossível legítimo, ou tornar legal os vossos crimes.